Em nome de Jesus, seja um culto pentecostal. Amém. Vamos louvar o Senhor. Pode sentar, irmãos. Salmo 131. Amém. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como esta criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala aos nossos corações. Abre a nossa mente, Senhor, que possamos viver a tua palavra. Perdoa as nossas faltas, ó Deus, acrescenta a nossa fé. Tira todo o empecilho das nossas vidas. Põe os teus anjos aqui. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, há uns 3 meses atrás nós tivemos um encontro de homens e o pastor Paulo César Brito, ele falou algo que me chamou a atenção e eu já detectei isso há muito tempo. Ele disse que, segundo ele, as 2 classes de pessoas mais soberbas são os médicos e os pastores. E eu, meditando na Bíblia e meditando na vida nossa, eu descubro que na verdade não são bem os pastores. Nós, os evangélicos, ao contrário do que a Bíblia diz, às vezes somos soberbos. Então hoje eu quero falar sobre 4 motivos porque o crente não pode ser soberbo. 4 motivos porque não devemos ser soberbos. Então não é pastor ser soberbo. Se o médico é soberbo, o problema é dele. Nenhum cristão pode ser soberbo. A Bíblia fala sobre isso várias vezes. Nós conhecemos, por exemplo, Provérbios 6,16, diz assim: 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Ele começa a listar. E o primeiro da lista é olhar altivo. Então, o primeiro da lista de que Deus fica aborrecido, Deus não gosta de soberbo. Se nós somos crentes, é inadmissível que Deus não goste da nossa atitude. Concordam comigo? Então, todos nós não podemos ser soberbos. Nós precisamos tomar um chá de humildade. De vez em quando a soberba levanta a gente, mas como a gente é crente, o Espírito Santo vem, e trabalha na nossa vida. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 12, Jesus, quando estava falando aos fariseus que eram um pouquinho soberbos, Jesus disse assim: a qualquer que se humilhar será exaltado, mas a qualquer que se exaltar será. Então preste atenção, não é Deus que vai entrar no meu coração para eu ser soberbo ou ser humilde. O texto diz que sou eu que decido ser soberbo ou sou eu que decido ser humilde. Olha o que o texto diz: a qualquer que se exaltar, sou eu que me exalto. Mas aí Deus vai trabalhar na minha exaltação, será humilhado. E a qualquer que se humilhar, sou eu que humilho, será o que? Exaltado. A decisão é nossa, se vamos ser soberbos ou se nós vamos ser humildes. Isso é na Bíblia o tempo todo. Pedro 5,6: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo ele vos exalta. Mas antes de Deus exaltar, nós temos que nos... Repare que somos nós que nos humilhamos ou somos nós que nos ensoberbecemos. É uma decisão nossa. O mundo, por natureza, vive da sua maneira, certo? Mas lá na segunda carta de João, capítulo 2, diz assim:
Não ameis o mundo, versículo 15, nem o que no mundo, porque tudo que há no mundo não vem do Pai, mas do mundo. Aí ele continua no versículo 16, porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. E segundo a Bíblia, lá em 1 João 5,19, o que é ser do mundo? É ser do diabo. 5,19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então a gente precisa trabalhar. A soberba deixa Deus aborrecido. A soberba da vida é do mundo e o mundo é do diabo. Logo, um cristão não pode ser soberbo. É inadmissível um cristão soberbo. Então, eu quero que a gente guarde isso no nosso coração. 4 motivos por que um cristão não pode ser soberbo. Primeiro motivo, Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14. Sabe por que não podemos ser soberbos? Porque a soberba nasceu no coração do diabo. E um crente não pode ser imitador do diabo. Isaías capítulo 14, versículos 12 e 14 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, porque dizia no teu coração: subirei às maiores alturas, serei, o quê? Semelhante ao Altíssimo, ou colocarei meu trono acima das estrelas. Não é que ele colocou a estrela, eu não creio que ele pegou assim, tem as estrelas, lá em Apocalipse 12, versículo 9 em diante, diz que o diabo arrastou 1/3 das estrelas do céu. Estrelas aí são anjos. Ele disse: eu vou colocar o meu trono acima dos anjos, eu sou o maioral, eu sou, e ele diz mais, porque eu vou ser como Deus é, eu serei semelhante ao Altíssimo. E aí, sabe o que Deus faz com o diabo? Serás lançado por terra. A soberba não vem de Deus, é do diabo. E é inadmissível que um cristão, aquele que crê em Jesus, seja um imitador do diabo. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, nós conhecemos que 1 Timóteo, o início dele é falando aos pastores. E ele fala assim: se alguém almeja o episcopato, excelente obra almeja. Aí ele começa a lista: marido de uma só mulher, não seja dado ao vinho. No versículo 6 ele vai dizer o seguinte: não seja neófito. Neófito é sem conhecimento. Não seja neófito, ensoberbecendo-se. Olha só, não seja neófito, para que ensoberbecendo caia na mesma condenação do diabo. Paulo diz: não seja sem conhecimento, porque se você for sem conhecimento, você fica soberbo. E se você ficar soberbo, você vai incorrer na mesma condenação que o diabo incorreu. De cara, por que o crente não pode ser soberbo? Porque o crente não imita o diabo. O crente é um servo de Deus. Então a soberba não pode nem sequer ser nomeada no nosso meio. Ele é uma bênção, ele prega, ele canta, mas é um pouquinho soberbo. Então não é uma bênção. Porque se ele fosse uma bênção, ele não seria soberbo. Olhar altivo, se achar melhor do que os outros, isso é do diabo. Segundo motivo que nós temos para não sermos soberbos é que nós somos imitadores de Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não só não imitamos o diabo, nós imitamos a Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Pelo contrário, se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, de escravo, fazendo-se semelhante aos homens, humilhando-se a si mesmo e indo até a morte, morte de cruz.
Qual é o segundo motivo que não podemos deixar a soberba crescer no nosso coração? Paulo diz: imite a Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Quem é Jesus? Nós conhecemos que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Diz a Bíblia que os serafins cantavam diante dele: Santo, Santo, Santo é Jeová dos Exércitos. Ele criou todas as coisas. E ele deixou a sua glória, se fez homem. E tem mais: ele não se fez homem, ele não veio aqui como o mais poderoso dos homens. Ele se fez homem, nascendo num lugar pobre. Aí você, não, ele nasceu num lugar pobre, mas logo depois ele foi exaltado. Não, foi criado por uma família pobre. Quando ele começou o ministério dele, você poderia pensar: mas agora Deus vai exaltar Jesus. Ah, vai. Agora ele vai começar o ministério dele, vai terminar em Jerusalém. Aquele monte de sacerdotes, só Jesus falando bonito, e todo mundo: esse aí é demais. Não, diz a Bíblia que ele partiu para Galileia. Galileia dos gentios, olha o nome. O gentio para o judeu era um lugar impuro. Os judeus de Jerusalém olhavam para os galileus assim: acaso não são indoutos esse aí? Olha o sotaque, isso vem da Galileia. Desenvolveu o ministério na Galileia. E quando ele vai a Jerusalém terminar o seu ministério, que ele entra em Jerusalém, e aí todo o povo aclamando hosanas. A palavra hosana significa então salvação, ou seja, chegou a salvação. E as crianças cantavam, e Jesus diz, né, assim, todo mundo é assim, se eles ficarem à espera, vão clamar. E aí quando Jesus entra, você pensa assim: agora ele vai ser exaltado. Aí Jesus chora: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes quiseu ajuntar-te com uma galinha junto a seus pintinhos, mas não conheceste o tempo da tua visitação. Aí ele vai debater com os judeus e fala com os judeus. Sabe o que ele ganha? Uma cruz. E aí na cruz ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Ele criou cada um daqueles judeus e romanos. Ele criou toda a natureza. Ele criou inclusive a madeira que foi talhada para ele ser crucificado. E quando ele está na cruz, ele poderia dizer assim: Pai, fulmina esses homens. Não poderia? É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora eu vou ser exaltado. Sabe o que ele faz? Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Diz a Bíblia que alguns passavam meneando a cabeça e dizendo: salvou os outros, salva-se a si mesmo. Ele não teve por usurpação os ser iguais, ou seja, Jesus não usou da sua glória divina para ofuscar o seu trabalho humano. Não use o dom de Deus na sua vida para se achar melhor que os outros. Não use o que Deus tem feito na sua vida para se achar melhor que os outros. Pelo contrário, use isso para a glória de Deus. Primeiro motivo para não sermos soberbos é que a soberba nasceu no coração do diabo, e todo aquele que imita o diabo é do mundo, e o mundo jaz no diabo. Segundo motivo, o nosso padrão não é Paulo, Pedro, nem Tiago. O nosso padrão é Jesus. E ele, Rei dos Reis, o maior de todos, se tornou o menor de todos. Diz a Bíblia que ele se fez escravo. Foi tratado como escravo. Podia usar sua autoridade, matar todo mundo, fazer, mas ele aceitou a cruz. Por que ele aceitou a cruz? Por amor às nossas vidas. Se Deus te deu alguma capacidade, alguma condição financeira, se Deus te deu algum recurso que não tem, até a inteligência que você tem, que é maior que a minha, não é tua, é dada por Deus. Não use isso, não podemos usar isso para humilhar os outros. Isso tem que ser para a glória de Deus. Use para abençoar vidas. Use para que seja um instrumento na mão de Deus. Por que isso? Porque nós não imitamos o diabo, nós imitamos Jesus. Terceiro motivo, o tempo é curto. Terceiro motivo porque não podemos ser soberbos. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4 diz assim: nada façais
por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo, e não tenha nada como propriamente seu, mas como sendo dos outros. Terceiro motivo que não podemos ser soberbos: Deus manda que eu considere meus irmãos maiores do que eu sou. Por exemplo, eu estou aqui pregando, o Rogério não está aqui pregando, mas eu posso ver virtudes na vida do Rogério que eu não tenho. Eu posso ter virtudes na vida de cada irmão. Então, se o Rogério for colocado como meu líder em alguma coisa, ou no teatro, na oração, ou qualquer coisa na igreja, eu não vou ficar com conhecimento de soberba. Não, mas se fosse eu, seria melhor. Faça o contrário, considere os outros superiores a si mesmo. Pegue essa capacidade que Deus te deu, que é maior do que a do outro que está te liderando, e use ela para ajudar o outro na sua deficiência. Porque se você entender que a Bíblia manda você considerar o outro maior do que você, você nunca vai se achar mais digno que o outro, porque você acha que ele é maior. Tem uma frase no mundo que diz: eu não coloco azeitona na empada dos outros. É o que o crente mais faz. O crente enche as empadas de azeitona. Não é? Arão toca o instrumento, está abençoando o ministério aqui da igreja. Tem bem, que música maravilhosa, né? O Abner, o pessoal toca bem. Quando está tocando aqui, as pessoas lembram: não, fui lá na igreja do pastor Xavier, foi uma vez. O que as pessoas não sabem, que muitas das vezes a igreja é uma bênção porque o músico é abençoado, a irmã que dirige a oração é abençoada, o grupo de louvor ora, jejua. Se cada um considerar o outro superior a si mesmo, não vai caber no nosso meio soberba. Nós vamos caminhar juntos mesmo com as diferenças. Mesmo que você ache que o teu líder é menos caramba. Eu não vou à escola dominical porque eu sei mais que o meu professor. Você é soberbo. Soberbo. Você vai à escola dominical, o teu professor pode ter menos cultura, mas ele pode ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Faça contribuição na escola dominical, não é? Quando o professor, você sentiu que ele não domina muito o assunto, peça uma parte: professor, olha só, aconteceu isso assim, a Bíblia diz assim, contribua com ele. Você não é um professor, mas pode enxertar conhecimento na tua classe dominical em vez de ficar lá no campo. Está vendo como é que é fraco? Se fosse eu, falaria melhor. Olha como é que não sabe. Como é que ele não entende isso? Soberba. A Bíblia manda que você considere os outros superior a si mesmo. E se de fato o irmão for inferior em determinada coisa a você, use a tua superioridade não para humilhá-lo, mas para ajudá-lo na sua dificuldade. Esse é o sentimento cristão. Primeiro, não somos do diabo, não gostamos do diabo, não somos soberbos como mulher. Segundo, somos de Jesus, e se Jesus se humilhou, nós nos humilhamos também. E terceiro, nós consideramos os outros superiores a nós mesmos. Por isso, ainda que ele seja exaltado e eu não seja, glória a Deus, que a empada dele esteja cheia de vitória, mas eu vou glorificar a Deus porque eu ajudei a empada dele. A soberba é um sentimento diabólico. Não vou ao culto porque quem está dirigindo é fraco. Quem vai pregar hoje? Não assisto. Eu estou um grau acima. Soberbo. Se você é um excelente músico, canta muito bem, ajude os irmãos da dificuldade. Sentir que o irmão não é bom no tom, irmã, olha o tom, ajude. Não seja soberbo, não podemos ser soberbos. Ajude a todos. Igreja, nada façais por partidarismo. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou do louvor, eu sou do seminário, eu sou da escola dominical, eu sou dos jovens. Você é de Jesus. E nada impede que você, sendo jovem, ajude o louvor.
E você, sendo louvor, ajude a consagração de terça-feira. E sendo a consagração de terça-feira, ajude o culto de oração de quinta. Porque nós somos um corpo. Aleluia! Nada façais por partidarismo ou por glória vã. Ou seja, glória que passa para aparecer, para mostrar que sabe. Existem alguns pregadores que eles procuram falar tão difícil que falam errado. Esses dias eu estava num lugar, o pregador, mas ele tentava dificultar tanto o português e falar tão com pronomes, e aí própolis e mesópolis, e tentando que você, quem conhece um pouco, eu não sou professor de português, mas o pouco que eu sei, meu Deus, mas como, não é melhor falar o simples? Mas quer passar para os outros, você olha, eu sou culto. Seja você mesmo, meu irmão. Se o outro fala bem, deixa ele falar bem, fale do seu jeito, procure melhorar o português, que é uma coisa que é comum na igreja falar errado. Quando nós vamos de encontro, nós vamos contra. Quando nós vamos ao encontro, nós encontramos juntos. Então é muito comum a gente orar, Senhor, vai de encontro a fulano. No português real, você está mandando em Deus contra aquela pessoa. Então são erros que a pessoa comete por falta de conhecimento. Você deve falar assim, vai ao encontro do meu filho, vai lá onde ele está. Então são erros. Agora, Deus não entende a oração do irmão, quando o irmão fala, vai de encontro, eu oro junto, Senhor, abençoa mesmo. Vai lá, ajuda o teu filho. Já pensou seu pai, a oração do irmão. Sou um doido, Deus conta. Eu posso até falar com o irmão. Por exemplo, teve um irmão da igreja aqui, que ele sempre que orava, ele falava, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Aí um dia eu chamei ele, nunca um diácono querido aqui da igreja. E ele conta isso para todo mundo, por isso que eu estou contando. Aí eu falei, meu irmão, o homem diz muito obrigado, quem diz muito obrigado é a mulher. Entendeu? Então, procure falar muito, ele não foi soberbo. Ele ouviu, nunca mais orou meu obrigado, e até conta, meu irmão, às vezes a gente fala errado, qual é o problema de alguém me falar como você fala certo? Quer ver uma coisa? Eu falei durante anos casa germinada. Só que a casa gêmeos, germinada. São duas casas ao lado igualzinhas. Mas quase todos nós falamos germinada. Minha mãe falava germinada, todo mundo falava. Até um dia que eu falei, ué, não é germinada não? O dicionário não vai mudar por minha causa, não. Eu não sou tão bom que o dicionário tem que mudar porque eu falei errado, não. Sou eu que tenho que aprender o certo. Nada faça por partidarismo ou vanglória. Considere os outros superiores a si mesmo. Olhe para o próximo, para o ministério dele, abençoe o ministério dele. Se ele desenvolveu, está usando e está indo pelo mundo afora, você vai poder, graças te dou, Senhor, que eu tive a minha contribuição. Eu pude ajudar aquele irmão, eu pude dar a oferta da passagem dele. Ninguém vai falar, o Ayrton deu a oferta e o evangelho chegou aos índios, chegou na África. Ninguém vai falar isso. Mas você vai estar feliz porque foi útil para que aquele irmão fosse abençoado. Você não está preocupado com a vanglória, com a sua glória. Você está preocupado em que o nome de Deus seja glorificado. Quarto motivo. Qual é o primeiro motivo? Não somos do diabo do mundo. Segundo motivo, nós somos de Deus. E terceiro motivo, nós fazemos o que consideramos o outro superior. Quarto motivo para encerrar. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Todo homem é como a erva, toda a sua glória como a flor da erva que cedo passa. Cai a flor, seca-se a erva, mas a palavra do Senhor permanece. Você sabe o que quer dizer isso? A nossa vida passa rápido. Pode olhar a pessoa mais culta da face da terra, ela pode estar morrendo nesse momento. Ela pode deixar de respirar a glória. É assim, ó. O homem não pode ser soberbo porque a sua vida é muito rápida. O Salmo 90, versículo 10 diz assim: o homem, pela sua robustez, o homem chega a 70, pela sua robustez pode chegar aos 80. Aí, olha o que vai dizer: o melhor deles é canseira e enfado, ou seja, 70, 80. Mas termina, porque a nossa vida passa
com um conto ligeiro. Aquela historinha rápida que conta. Olha para trás. Você já está com 50 anos? Parece que foi ontem que você casou. Parece que foi ontem que você segurou teu filho, bebezinho no hospital. Você olha agora, já vai ser avô. Daqui a pouco você já vai ser bisavô. Quando a gente olha para frente, meu Deus, eu estou com 15 anos. Você está com 45, 50 anos, você olha para trás, Senhor, como é que passou rápido? Você era cheio de saúde, corria, nadava, fazia, acontecia, pegava a bicicleta e ia para todo quanto é lugar. Hoje em dia, dor no pé, dor no calcanhar, dor na cintura. Não é? O atleta do século, Pelé, o homem mais famoso do mundo, estava internado há poucos dias, uma cadeira de rodas, infecção. O salmista diz: passa como um conto ligeiro, passa rápido a nossa vida. Não podemos ser soberbos, porque a nossa natureza não permite isso. Nós somos rápidos na vida. Sabe onde nasceu 1 de Pedro, no 24? Foi Isaías 40. Sabe o que diz Isaías 40? Consolai, consolai o meu povo. Deus falou a Israel, porque sua maldade é chegada. No versículo 13 ele diz assim: voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Está falando de João Batista, que quando ele viria, ele prepararia ali o caminho de Jesus. Aí olha o que diz: porque os outeiros serão abaixados e as planícies serão levantadas. Olha só, significa aqui, quando João Batista viesse, ele prepararia a vida de Jesus. As pessoas elevadas seriam abaixadas e as pessoas rebaixadas seriam elevadas. Ó, as veredas, Deus colocou todo mundo no mesmo plano. A mensagem de Deus é: eu sou o Senhor, a minha glória não dou a ninguém, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Ou seja, Deus é o único que recebe glória, louvor e adoração. Então não podemos ser soberbos, porque por mais que você seja, isso vai passar rápido. E pode ter certeza, você acha que é o melhor do teu trabalho, mas em outro lugar tem alguém melhor do que você. Você se acha o mais inteligente da tua faculdade, mas em algum lugar tem alguém mais inteligente que você. Você se acha melhor músico, mas em algum lugar tem um músico melhor do que você. Sabe por quê? Porque nós olhamos o nosso campo de visão. Nós olhamos limitadamente. E quando olhamos limitadamente, Jimmy Swaggart. Alguém disse que quando Jimmy Swaggart ele caiu, né, que os antigos sabem, né, pecado com prostituta, e o ministério de Jimmy Swaggart era o único ministério que entrava na União Soviética. Quem lembra disso? Era o único programa evangélico que entrava na União Soviética. E aí, década de 80, 85, 86, ele tinha um canal que entrava a pregação dele e ele mandava aviões de comida para a África. Dizem que Jim Swaggart um dia disse assim: o que Deus faria sem o meu ministério? Muitas pessoas não dizem isso, mas pensam. É verdade. Muitas pessoas não dizem, mas pensam: o que Deus faria se não fosse eu pregando, se não fosse o meu grupo de louvor, se não fosse a minha escola dominical, o meu seminário? Sabe o que aconteceu? 2 anos depois de Jimmy Swaggart cair em pecado, caiu o muro de Berlim. E hoje o evangelho é pregado na Rússia à vontade. Deus nunca precisou de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart teve a honra de ser um instrumento para a glória de Deus. Só que aí o indivíduo começa a crescer. Ele prega, o pessoal chora. Ele canta, o pessoal chora. E quando faz apelo, vem o mulher, ele começa a falar: como é que eu sou bom? Não é que eu sou bom, gente? Olha só, eu prego e o povo está chorando. Eu canto, o povo está... Cansei de chorar ouvindo Jimmy Swaggart pregar. A gente ficava em retiro, ligava o rádio, ficava lá ouvindo as mensagens de Jimmy Swaggart. Quando Jimmy Swaggart caiu um monte de crente junto. Porque eles pensavam: se Jimmy Swaggart caiu, quem sou eu? Eu vou cair também. Mentira do diabo. Ele caiu porque virou soberbo, porque achou que podia andar sem a vontade de Deus. Ninguém anda sem a vontade de Deus e agrada a Deus. Miqueias capítulo 6, a partir do versículo 6.
Miqueias faz uma pergunta a Deus: com quem me apresentarei ao Senhor? Como é que eu vou me apresentar, me inclinar diante do Deus excelso? Vai se agradar a Deus de milhares de carneiros, e de bodes, e de vacas? Versículo 8: ele te declarou ao homem o que é bom, o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nos tornamos humildes, mais sabemos que não valemos nada, mais sabemos que precisamos da ajuda dele. Só Deus sustenta as nossas vidas. Pensa em Pedro, o apóstolo que Deus usou para um monte de coisa. Sabe que se não fosse Jesus, Pedro estava morto. Jesus, antes de ir para a cruz, falou para Pedro: Pedro, o diabo pediu para ser andar convosco. Ninguém aguenta o diabo ser andando na sua vida. Sabe por que você está de pé? Não é porque você é o tal, não. Porque você entregou a tua vida para Jesus e há um Deus que está velando pela sua vida. Sabe por que eu estou de pé? Não é porque eu conheço Bíblia, não. É porque o Deus que está na Bíblia é o meu Deus, e Ele cuida da minha vida, Ele supre minhas necessidades e me protege do maligno. Não há ninguém nesse lugar que tenha poder sobre o menor dos demônios, mas não há ninguém na face da terra, nenhum demônio que consiga vencer o menor dos crentes. O menor dos crentes é humilde, o menor dos crentes serve a Deus, o menor dos crentes busca a Deus e confia no seu poder. Se você começar a se achar grande, cuidado, porque esse é o pecado do diabo. O salmista entendeu isso, e ele falou algo tremendo: Senhor, não é soberbo o meu coração. Será que nós podemos dizer como salmista: Senhor, eu não sou soberbo, nem altivo o meu olhar. Senhor, não acho que eu sou melhor que os outros. Não ando à procura de grandes coisas, de coisas maravilhosas demais para mim. Você, a gente começa a crescer um pouco e começa a achar: eu tenho que mais, e nunca basta. E olha, eu já consegui isso, agora eu vou mais. E tem crente que não tem mais tempo para servir a Deus, porque ele vai mais e não vai parar nunca. Fez 2 faculdades, mas tem que fazer mais 2. E fez 5 pós, mas tem que fazer mais 5. Isso nunca vai parar. Nunca chega. O salmista: Senhor, não é soberbo meu coração, não é altivo o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais, mas pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Não é Deus que faz a nossa alma ficar sossegada, somos nós que decidimos sossegar. Chega um determinado momento na vida que nós dizemos: Deus, está na hora de eu parar. Até aqui eu fui incansável, mas eu quero calar minha alma, eu quero descansar em Ti. E aí, sabe qual é o exemplo que o salmista usa? Qual criança desmamada nos braços de sua mãe? A criança desmamada é soberba? A criança desmamada procura coisas grandes demais? Ela está feliz, simplesmente porque sua mãe tem em seus braços e alimentou ela. Será que nós calamos a nossa alma diante de Deus? Obrigado, Senhor, porque não tem me faltado nada e eu sinto o Teu cuidado na minha vida. É hora de nós pregarmos para nós mesmos dizer: Senhor, a minha alma é como uma criança desmamada nos braços de sua mãe. Está na hora de descansarmos em Deus. Estou dizendo que você não deva ter objetivo, estudar, não. Estou falando que chega um momento em que nós colocamos tantas prioridades que Deus está longe. O salmista diz no versículo 3: espera Israel no Senhor. Está na hora de não sermos soberbos, não sermos altivos, não procurarmos grandes coisas para sermos famosos. É hora de calarmos a nossa alma, qual criança desmamada nos braços de sua mãe, e dizer para Deus: Deus, eu estou feliz por te servir.
Eu quero ser útil. Eu não quero ser soberbo como o diabo que se achava maior que as estrelas. Eu quero ser como Jesus, que era o maior de todos e se tornou o menor. Eu quero considerar os outros maior do que eu mesmo sou. E mais que isso, a vida passa rápido, Senhor. Ajuda-me a usar os meus dias de maneira que o Teu nome seja glorificado. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.